Como converter números em texto? Em alguma situação, você que trabalha com Excel, você vai precisar converter números em texto. E eu vou te passar alguns exemplos aqui em que você precisa converter números em texto e você vai entender. Mas primeiro de tudo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, curte esse vídeo se você já gostou do tema. Eu me chamo Francisco Alcilândio e aqui neste canal eu ajudo as pessoas a aprenderem Excel. Mesmo que você não saiba nada, te ensino do absoluto zero, no passo a passo. Tem muito vídeo bacana e vem muita aula bacana aqui no canal, ok? Então já se inscreve e curte esse vídeo. Vamos lá. Sem perder tempo, vamos para a prática. O que acontece aqui? Vou até apagar aqui. Eu tenho números aqui, ó, 500, 600, 800, 900. Algumas pessoas, o que eles fazem? Eles pegam esses números aqui, vem aqui na guia inicial onde está geral e vem aqui, muda aqui para o formato de texto, ó. Tem um formato de número e a pessoa muda aqui para o formato de texto. Clica lá em OK, beleza. Aparentemente isso aqui se tornou um texto, é tanto que se tiver selecionado aqui, você vai observar aqui em cima que está no formato de texto. Só que para o Excel isso aqui ainda não é um texto. Como é que eu sei que não é um texto? Se eu fizer uma soma aqui, perceba que ele está somando aqui. Se fosse um texto, não era para somar, concorda comigo? Então, esse formato não funciona. Esse formato de texto, ele apesar de ficar num formato de texto, ele não funciona nessa questão aqui. Então, o que eu posso fazer? Usar a função texto. Então, como é que eu faço isso? Igual texto, abre parênteses, seleciono o valor e eu digo o formato que eu quero. Eu vou abrir aspas e colocar o zero, fecha aspas e fechar parênteses. Observe como é que ficou aqui, ó. Igual a texto, seleciono o valor que eu quero transformar em texto, ponto e vírgula, abro aspas, coloco um zero, fecho aspas e fecho parênteses e dou um enter. Pronto, agora ele está no formato texto. Eu vou arrastar essa fórmula aqui para baixo e aí você diz, como é que eu sei, Francisco, agora que isso aqui é um texto, se ele está parecendo igual a esse? O primeiro indicador que isso aqui é um texto é que quando é número, mesmo que eu não tenha centralizado ele, se ele não tiver centralizado, ele se posiciona do lado direito. Ele se posiciona assim. Quando é um texto, automaticamente ele se posiciona do lado esquerdo. É claro que se eu vim aqui centralizar, ele vai ficar centralizado. Se os dois estiverem centralizados, não tem muito como eu saber se isso aqui é um texto, quem é que é texto aqui e quem não é, né? Mas quando eu faço uma soma, se eu vier aqui e fizer uma soma, veja que o resultado é zero. Por quê? Porque se você somar texto, não vai conseguir somar, né? Concorda comigo? Veja a diferença aqui. Eu somei aqui, como isso aqui é número, ele conseguiu somar. Aqui, como é texto, ele não conseguiu somar. Se eu trocasse isso aqui por número, ele ia dar o mesmo resultado daqui. Então eu sei que isso aqui realmente é um texto. Beleza, você aprendeu como transformar números em texto. Agora eu vou te mostrar algumas situações que você realmente vai precisar transformar números em texto. E eu vou te mostrar por quê. Vamos lá. Tem essa situação aqui que você tem os números dos meses de 1 a 12, que é de janeiro a dezembro. Só que você precisa transformar isso no mês por extenso. Se você usar a função texto, pega aqui igual a texto, pega o valor, ponto e vírgula e coloca no formato de meses, que você coloca 3M, fecha parênteses e dá um enter, ele vai te trazer janeiro. Beleza, isso aqui te dá uma falsa ilusão que vai dar certo. Mas se você arrastar para os outros meses aqui, perceba que ele trouxe todo mundo como se fosse janeiro. E não é, né? Ele teria que ter feito janeiro, fevereiro, março até dezembro. Então isso não funciona. Como é que funciona? Usando a função texto junto com a função data. Então fica assim, igual a texto, abre parênteses, agora você informa a função data. O ano, coloca o ano atual, eu vou colocar 2023, se você estiver vendo esse vídeo em 2024, você vai colocar 2024 e assim por diante, ponto e vírgula. Aqui no mês, em vez de você informar manualmente, você vai selecionar a célula que contém um mês, que no caso, no nosso primeiro caso aqui é o número 1, ponto e vírgula, e o dia, você pode informar um também, é o primeiro dia do mês, fecha parênteses, ponto e vírgula, e o formato do texto aqui, você vai abrir aspas e vai colocar, por exemplo, 3M, se você quiser o mês abreviado. Fecha aspas, fecha parênteses e dá um enter. Veja que ele trouxe janeiro. A mesma coisa que apareceu somente com a função texto. A diferença é quando eu arrasto aqui para os demais, ele vai me dar os meses certinho aqui, de janeiro a dezembro. Se você quiser a palavra inteira, janeiro, fevereiro, aí você troca aqui, em vez de 3 M's, você coloca 4 M's. Coloca um M a mais aqui.
Aí ele vai te dar a palavra completa do mês aqui, o nome completo. Ó, veja como é que fica. Fica muito bacana isso aqui, né? Isso aqui é muitas das vezes você precisa fazer essa conversão aqui de meses. O outro exemplo é o seguinte, presta muito atenção agora. São dias da semana. Por exemplo, eu tenho o dia da semana aqui em número, só que eu preciso transformar em dia da semana por extenso. Se eu usar a função dia da semana, por exemplo, eu vou colocar aqui o meu valor, ponto e vírgula, e ele me pergunta como é que eu quero que comece a semana, se é do domingo ou se é da segunda. No caso, eu vou deixar aqui padrão começando do domingo. Fecho parênteses, dou enter. A princípio, ele me retorna os mesmos números, né? Mas se eu for aqui em formato de número e vir aqui em personalizado e apagar onde tem geral aqui e colocar 4Ds, e apertar OK, ele vai me trazer o dia da semana, certo? O problema é o seguinte, isso aqui realmente não é um texto, apesar de parecer a palavra, isso aqui não é um texto. Como é que eu sei que isso aqui não é um texto? Se eu fizer uma função se aqui, por exemplo, ó, igual se esse domingo foi igual a esse domingo aqui, esse aqui eu tenho certeza que é texto, porque eu escrevi manualmente. Esse aqui não, já foi uma fórmula. Então eu coloquei aqui, ó, se D4 foi, se domingo, esse domingo aqui foi igual a esse, eu quero que me retorne 1. Se não, eu quero que me retorne 0. Veja que ele me retornou 0, então indica que esse domingo não é igual a esse, apesar de estar escrito da mesma forma. Se eu vier aí digitar ele manualmente aqui, ó, domingo, veja que mudou para 1, me dizendo que agora sim, esse domingo é igual a esse. Então isso aqui, eu sei que isso aqui não é um texto por causa disso, né? Então qual é a forma correta de deixar isso aqui como texto? Seria eu usar a função texto, igual a texto, informar essa data aqui, abrir parênteses, informar o valor que eu quero transformar aqui, que eu quero retornar o dia da semana, ponto e vírgula, e informar o formato, abrir aspas e colocar o formato que eu quero, no caso 4Ds para informar o dia da semana por extenso. Fecho parênteses, dou um enter, eu arrasto essa fórmula aqui para baixo, ele me traz todos os dias da semana. Se você está gostando da aula, já curte o vídeo. Agora eu vou te dar um bônus aqui para finalizar. Suponhamos que esteja em texto e você quer transformar em número. Tem a situação inversa, né? Que está em texto e você quer transformar em número. Então, suponha que você recebeu a planilha e esses números estão no formato de texto e você quer transformar ele em número para poder fazer uma soma. Veja que eu fiz uma soma aqui, mas não somou, deu 0 porque isso aqui é um texto. Você faz o seguinte, ao fim da fórmula aqui, você coloca vezes 1. E aí você arrasta para baixo para todo mundo. Veja que agora ele consegue fazer a soma tranquilamente. Você converteu texto para número. A gente converteu primeiro de número para texto e agora de texto para número. Gostou dessa dica? Ficou alguma dúvida? Comenta aqui que eu vou responder toda dúvida. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha esse conteúdo com seus amigos para que eles também tenham acesso a esse conhecimento. Forte abraço e até o próximo vídeo.